Olá, boa noite. Deixa eu entrar aqui também no Instagram. Boa noite. Conexão. Boa noite. Conexão aqui do Instagram. Boa noite, sejam bem-vindos. Já vamos dar início aí a mais uma live, só conectando aqui no Instagram. Aí. Boa noite, sejam bem-vindos. Mais uma live dessa semana, que é uma maratona de lives aqui no Instagram, aqui no Facebook e no YouTube. Vamos dar início. Já conectei aqui, conectada ali. Então vamos lá, né? Boa noite. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Virgínia Madureira, sou nutricionista, especialista em emagrecimento e eu ajudo mulheres a emagrecer sem passar fome. E essa semana eu estou aqui fazendo uma maratona de lives para ajudar você, né, a atingir seu peso desejado de forma saudável e também definitiva e sem passar fome, né? Que é o meu objetivo. Não consegui ler a pergunta ali. No final eu respondo as perguntas, tá bom, pessoal? Então, sejam todos bem-vindos, né? A nossa live de hoje, o tema da live de hoje é um tema que muitas mulheres passam ou já passaram por isso, né? Que é como manter o peso perdido, né? O que fazer quando parar de emagrecer, né? O famoso efeito platô do reganho de peso. Né, e é exatamente sobre esse tal platô e esse reganho de peso que nós vamos falar na live de hoje, tá certo? Bom, para manter o peso perdido, né? Porque assim, manter o peso perdido é um processo ativo, né? Você precisa continuar a fazer as mesmas coisas que fazia antes, quando estava em processo de emagrecimento. Porque muitas vezes a gente pensa, né, que a disciplina, né, alimentar, que aquele controle sobre a quantidade e a qualidade dos alimentos, às vezes a gente pensa que essa disciplina toda, ela é necessária só na fase de perda de peso, né? E quando a gente está na fase de perda de peso, a gente tem todo esse foco, né? A gente fica focada e né, disciplinada, né? E aí, quando atinge o peso desejado, a gente relaxa e esquece que a manutenção de peso, né? O processo de manutenção, ele é um processo ativo, contínuo, né? E muitas vezes nós retomamos aos pouquinhos aos hábitos antigos, né? E é por isso que dieta não funciona a longo prazo, né? Porque as pessoas elas não conseguem sustentá-las por muito tempo, né? Como manter o peso é um processo ativo, você precisa continuar a fazer o que você vinha fazendo para poder emagrecer. Talvez você já tenha, né, emagrecido aí algumas vezes, ganhou peso novamente, né, o famoso efeito sanfona, né? Talvez você também já tenha passado por isso, ou conhece alguém que tenha, né? Eu passei e sei muito bem como que é essa questão aí de perder o peso, ganhar o peso, perder peso, ganhar peso, né? Esse famoso efeito sanfona. Pessoal, aí eu vi que tem algumas perguntas, não consegui ler, mas assim que a gente terminar, eu respondo as perguntas, tá bom? É porque eu tô mais voltada para cá, mas assim que terminar, eu respondo as perguntas aí. Bom, e então, assim, é difícil, né, esse processo de ganhar peso, perder peso. E a cada nova tentativa, parece que emagrecer vai ficando mais difícil, né? Tem um estudo, né, uma meta-análise que acompanhou, né, o que é uma meta-análise? É uma pessoa, quando ela pega um apanhado de vários estudos, né, científicos, né, e faz tipo um resumão de todos esses estudos que estão falando ali sobre o mesmo tema. Né? Então, nesse estudo, ele acompanhou as pessoas em processo de emagrecimento por 5 anos.
E esse estudo ele demonstrou que mais da metade do peso perdido ele é recuperado em 2 anos, né? E que em 5 anos 80% do peso perdido é recuperado, principalmente quando você está fazendo uma dieta restritiva, né, uma dieta hipocalórica. Então, essa meta-análise, ela demonstrou que somente em torno de 10 a 15% das pessoas conseguem manter o peso perdido fazendo essas dietas restritivas, né, que são essas dietas hipocalóricas, onde você come pouco. E esse reganho de peso, ele é muito comum, né? Teve um outro estudo também que demonstrou que 2/3 das pessoas que fazem dietas hipocalóricas recuperam mais peso do que perderam quando estava fazendo dieta. Né? Então, às vezes, a pessoa começa com essas dietas muito restritivas, emagrece, mas depois volta a engordar mais até do que antes, do que o peso que ela tinha antes de iniciar a dieta. E isso também é muito comum. E isso gera um impacto psicológico muito grande nas pessoas. Né? Porque se você tem aí diversas tentativas anteriores, fracassadas, né, de tentar atingir seu peso desejado e conseguir manter esse peso, e aí você não consegue, a tendência é desistir. E eu tiro isso por mim, né? Quantas vezes eu fiquei nesse efeito sanfona, emagrecia, engordava, e cada vez que a gente fracassa, engorda de novo, né? Cada vez a gente vai perdendo mais a nossa autoconfiança, cada vez a gente vai ficando mais insatisfeita com a gente mesmo, vai perdendo a nossa autoestima, né? Também. Então, por que é tão difícil a gente manter o peso perdido com essas dietas tradicionais? Existem diversos fatores, né, que vão interferir no processo de manutenção do peso. Existe a questão ambiental, existe a questão comportamental e existe a questão hormonal. E eu vou estar falando um pouquinho aqui sobre cada uma delas, né? Se a gente for parar para pensar no ambiente, né, que a gente vive hoje, é um ambiente que a gente chama de ambiente obesogênico, né? O que é isso? É um ambiente propício à obesidade, né? Dos anos 70 para cá, a gente tem sido bombardeado o tempo todo com comida, né? E são exatamente esses alimentos aí industrializados, refinados, que são extremamente palatáveis, né? O que é um alimento palatável? Gostoso, né? Que quando a gente põe na boca, a gente tem aquela sensação de prazer imediato, né? São alimentos também de fácil acesso, né? A gente encontra ele na esquina, na vendinha da esquina, quanto nos melhores supermercados, no sinaleiro, a gente encontra em qualquer lugar. Então, é de muito fácil acesso, né? E acessíveis, né? Tem um preço razoável, né? Um preço até são bem mais baratos comparados aos outros alimentos mais saudáveis. Então, o ambiente em que a gente vive hoje é muito difícil, né? É um ambiente muito tentador, né? Não se compara ao ambiente de 50 anos atrás. Então, é muito difícil, a gente tem que estar se policiando o tempo inteiro, né? Tem que estar exercendo o nosso autocontrole aí o tempo inteiro, para exercer da nossa força de vontade, né? Para poder lidar com esses alimentos que estão aí em todos os lugares que a gente frequenta, né? E diversos estudos também, científicos, já demonstraram que isso, né, que o consumo desses alimentos industrializados, eles provocam um descontrole, né, na gente. E isso está diretamente também relacionado ao aumento da obesidade. Né? E por que esses alimentos, eles provocam esse descontrole? Exatamente pela junção dos ingredientes, né, que estão presentes nesses alimentos. A indústria alimentícia, ela é muito esperta, né, então, ela faz alimentos com o objetivo mesmo de que a gente coma cada vez mais, que a gente perca o controle e fique querendo comer em maior quantidade cada vez mais. Então, ela junta ali ingredientes para tornar esses alimentos cada vez mais atrativos, mais palatáveis, mais gostosos, e a gente começa a comer e vai perdendo o controle, né, então... isso facilita também para o surgimento aí desse ganho de peso, né? Desse reganho de peso. E além disso, né, também a gente sabe, né, que esses alimentos, infelizmente, eles estão aí, né, fazem parte da maior parte da população, da base alimentar, né, da maior parte da população. Então, a grande maioria das pessoas
tem como base alimentar esses tipos de alimento, né? E não é só pelo preço, é também pela comodidade, né? Porque é muito mais fácil, dá muito menos trabalho comer esse tipo de alimento, pelo paladar, porque são alimentos mais gostosos, né? Pela facilidade, pela desinformação, né? Pela desinformação, às vezes as pessoas estão comprando aí bolachinha fit, pãozinho integral, né? Produtos diet, produtos light, achando que estão fazendo, que estão trazendo benefícios para a saúde e para o emagrecimento, né? Quando na verdade não estão. Né, é tudo uma mídia, tudo um jogo de marketing aí para poder estar consumindo esse tipo de alimento, que acaba atrapalhando e interferindo aí tanto no emagrecimento, quanto também favorecendo aí o reganho de peso e o platô, né, que é quando a gente estaciona e não emagrece mais. Então, esse ambiente, né, em que nós estamos inseridos, realmente ele dificulta muito, né, esse processo de manutenção de peso, né, e isso em qualquer estratégia, né, independente da dieta que você faça, esses alimentos estão aí disponíveis e o tempo inteiro a gente tem que estar se policiando, né, na fase de manutenção, que a gente costuma dar uma relaxada, a gente tem que estar aí se policiando para não estar consumindo eles em uma quantidade aí que vai atrapalhar a sua manutenção de peso, né? Então, além desses fatores ambientais que atrapalham, né, que estaciona a gente e que também favorece o reganho de peso, ainda existem os fatores comportamentais, né, como eu falei. Aí vai depender, você vai ter que exercer, né, vai depender muito da sua motivação para permanecer no foco, né, vai depender aí do seu grau de aderência ao seu estilo alimentar. Porque, como eu falei, a fase de manutenção de peso, ela é um processo ativo. Você tem que permanecer fazendo as coisas que você fez para conseguir emagrecer. Então, por isso é fundamental que o estilo alimentar que você segue, né, que você escolheu seguir para emagrecer, seja compatível com o seu estilo de vida. Porque você tem que ter prazer ao se alimentar. Né? Então tem que ser uma coisa que você vai começar, que você vai seguir para o resto da sua vida, porque senão o reganho de peso ele vai voltar, né? Porque não existe uma fórmula mágica onde você faz uma dieta, emagrece e depois pode voltar aos seus hábitos antigos que você não vai engordar, né? Isso não existe. Então você tem que permanecer no hábito, né? Então não adianta também você forçar um estilo alimentar que não é compatível com seus gostos, né? A longo prazo isso não vai dar certo. Então, você tem que descobrir aí, né, aquilo que você gosta de comer, que você consegue comer, que consegue seguir por um longo período de tempo para que haja o resultado, né, para que você consiga seguir para sempre. Porque, e além disso, né, além também dessa questão, tem também as questões emocionais, né, que interferem também na nossa alimentação, porque a gente não come só por fome, né, e isso acaba também interferindo aí no reganho de peso, né, no platô também. Existem outros fatores, né, que nos levam a comer, quando a gente está feliz, quando a gente está triste, quando a gente está ansiosa, né, e se a gente não souber trabalhar isso também vai estar interferindo, né, no processo aí de emagrecimento, no platô, no reganho de peso. Mas tem um ponto ainda mais importante do que as questões ambientais e emocionais, né, e comportamentais, que são as questões hormonais, né, e talvez esse seja o ponto mais importante e decisivo aí, porque quando a gente emagrece, comendo pouco, fazendo dieta restritiva, hipocalórica, passando fome, né, eu falei isso na live de ontem, mas vou repetir aqui, o nosso metabolismo, ele vai se adaptar a esse comer pouco, né, e ele se adapta com diminuindo, né, e aí você até consegue comer pouco por um determinado tempo, mas ninguém consegue fazer isso a longo prazo, ficar comendo pouquinho pro resto da vida. E aí, quando você aumenta a sua ingestão, né, você volta a engordar. Porque o metabolismo diminuiu. Quando você estava fazendo uma dieta hipocalórica, comendo pouco, ele diminuiu. E aí, quando você volta a comer mais, o seu metabolismo já diminuiu, né? E é exatamente isso que acontecia comigo na minha adolescência, né? Eu comia pouco, depois eu voltava a comer mais, meu metabolismo já tinha diminuído e eu ficava naquele efeito sanfona, emagrecia, engordava, e meu metabolismo todo bagunçado. Né? Então, é importante, muito importante, entender isso, né? Porque às vezes a gente se sente assim fracassada, achando que não tem força de vontade para persistir,
Mas a questão é muito mais complexa, né, do que isso, porque ninguém consegue comer pouco por muito tempo, né? E nós aprendemos errado com essas dietas restritivas e hipocalóricas, né? Porque dieta não funciona, né? Além disso, né, além dessa diminuição do metabolismo, ocorrem também alterações hormonais quando se fazem essas dietas restritivas que acabam alterando o nosso centro aqui, ó, da fome e da saciedade, né? Até com uma técnica mesmo de sobrevivência do nosso corpo, né? Do nosso organismo. Porque seu corpo, ele precisa de energia, né? A gente precisa de energia para fazer as atividades diárias, né? E se você está comendo pouco, né, então o corpo ele tenta se defender disso. E um dos mecanismos de defesa é exatamente isso. Ele aumenta aí o seu apetite, ele aumenta a sua fome, ele diminui a sua saciedade para que você coma mais. E isso também já foi demonstrado em diversos estudos, né, que a fome aumenta à medida que a gente emagrece com dietas restritivas, comendo pouco. Né? Então, manter o peso perdido é muito mais complexo do que a gente imaginava. Né? E aí a gente vai aumentando, né, um pouquinho só na nossa ingestão sem perceber, né? Exatamente porque a fome aumentou e aí a gente aumenta um pouquinho nas quantidades e não percebe. Né? A gente não percebe, não vê que está aumentando. A gente pensa, acha, né, na consciência da gente, a gente acha que continua seguindo os mesmos hábitos, quando, na verdade, a gente vem diminuindo aos pouquinhos, sem perceber, né? E isso também já foi demonstrado em estudos científicos, né? Que os pacientes, eles realmente acreditam que estão mantendo a mesma dieta, quando, na verdade, eles estão comendo um pouquinho mais, né? Então, é importante saber que existem essas questões ambientais, né, fundamentalmente essas três, as questões ambientais, né, a questão comportamental e hormonal, para que o tratamento, né, da obesidade não seja focado apenas no emagrecimento em si, né, mas principalmente na manutenção desse peso perdido, né, porque a maioria das estratégias hoje, elas são voltadas para a perda de peso, e às vezes o paciente, né, ele fica ao léu, fica a ver navios ali na fase da manutenção de peso, sem saber o que fazer, como proceder, né, como eu falei, ele aumenta um pouquinho nas quantidades sem perceber, e não sabe por que entrou no platô, por que está reganhando peso, e a maioria das estratégias hoje, elas não focam nessa parte aí da manutenção de peso, né, e manter o peso fazendo dietas restritivas é muito difícil, né. Mas existe um outro jeito de emagrecer, né? Que, pelo menos nessa questão aí hormonal e metabólica, a gente consegue ter mais controle e minimizar esses efeitos, né? Desastrosos aí que essas dietas hipocalóricas provocam, né? Porque, como eu sempre digo, quem me acompanha aqui já sabe, eu sempre digo isso, para emagrecer não precisa comer pouco, precisa comer certo. Né? Então, porque se a gente consegue emagrecer sem que haja diminuição ou adaptação aí desse metabolismo, né? E também sem que haja tantas alterações aqui no centro da fome e da saciedade, aí a manutenção de peso, ela é mais fácil nesse caso, né? Aí fica mais fácil da gente manter o peso, evitar o reganho de peso, né? Fica mais difícil de estacionar e entrar aí no platô. Dessa forma, né, de emagrecer. E o jeito mais eficiente de emagrecer, né, de uma forma que não haja tanta adaptação metabólica, é através de uma alimentação rica em nutrientes, que vão dar saciedade para o seu corpo, que é a comida de verdade, que é o que eu sempre venho falando também, né, alimentos que nutrem o corpo, né, e desta forma, você comendo bem, se sentindo saciada, você faça o déficit calórico, né? Ou seja, a redução das calorias de forma natural e espontânea. Né? Você diminui a ingestão dos alimentos de uma forma natural, porque você está satisfeita, né? Por um período maior de tempo. Você consegue ficar satisfeita por um período maior de tempo, porque você consome aí alimentos densos e ricos nutricionalmente, que vão te dar saciedade, vão nutrir o seu corpo. Né? Então, um exemplo que eu gosto de dar, às vezes para meus pacientes, para as meninas também que fazem acompanhamento lá no método de emagrecimento, é assim, vamos fazer hoje um dia de café da manhã com pãozinho integral, né, a dieta tradicional aí, pãozinho integral, uma xicrinha de café com leite e uma frutinha. Faça um café da manhã assim, um pãozinho integral, pode passar aí uma manteiguinha, uma fatia de queijo, um cafezinho com leite e uma frutinha. Faz um café da manhã deste jeito.
Aí no outro dia, faça um café da manhã com um omelete, com 3 ovos e queijo e o seu cafezinho. Faça você aí na sua casa também, você que está me assistindo aí, faça esse teste na sua casa e depois perceba a diferença na saciedade. Que horas você vai querer comer novamente e a quantidade que você vai querer comer também. Né? Estou dando só um exemplo aqui simbólico, né? Mas muito provavelmente, quando você faz um café da manhã com um pãozinho integral ou bolachinha fit, né? O seu cafezinho com leite, uma frutinha, muito mais rápido você vai sentir fome, né? E vai querer comer em maior quantidade. Ao passo que quando você faz um café da manhã mais proteico, né? Com uma quantidade maior aí de proteína, a sua saciedade é muito maior. Você consegue espaçar, né, o tempo entre uma refeição e outra, você dá um intervalo maior de tempo entre uma refeição e outra. E quando vai se alimentar na próxima refeição, você ainda tem uma fome menor, mais controlada, né? Eu costumo dizer que dessa forma a gente emagrece de forma disfarçada, né? O corpo ele não percebe que você quer emagrecer, porque os nutrientes estão entrando, né, no seu corpo. Carne, ovos são as fontes de nutrientes mais densas e mais ricas que existem. Né? Às vezes a gente pensa que carne e ovo é só proteína. Não, carne e ovo são riquíssimos em vários tipos de vitaminas, em vários tipos de minerais, né? E temos também os legumes, os vegetais, né? Que apesar de terem pouca proteína, são riquíssimos também em vitaminas, minerais, fibras, que também contribuem para a nutrição e para a saciedade, né? As fibras também ajudam aí a contribuir para a nossa sociedade. Né? Então, assim, é muito diferente, né? E não é que você não possa comer outros alimentos, né, para emagrecer ou na manutenção de peso, de forma alguma, né? Não é isso, né? Não é que você não possa comer esses outros alimentos se você quiser ter um emagrecimento eficiente e evitar o platô, né? Ou o reganho de peso. É claro que você pode comer, né, outros tipos de alimentos também. Não é para você comer só proteína vegetal, não é isso que eu tô falando. Mas o que eu tô querendo dizer aqui é que a base alimentar, né, ou seja, em torno de 70% da sua alimentação diária deve vir desses alimentos, né? Aí você acrescenta um pouquinho aí do carboidrato que você gosta, né? Dando preferência para um carboidrato aí que seja vindo, né, de comida de verdade, que tem vitamina, que tem mineral, a fruta que você gosta, mas a base alimentar deve ser os alimentos proteicos e os alimentos ricos em vitaminas, minerais e fibras, que são os vegetais, né, os folhosos, os legumes, né? Então, essa é a base. E você come, né, complementa a sua refeição com alguma coisa que você goste, tá? E assim, dessa forma, seu corpo emagrece, né? Você consegue emagrecer de uma forma disfarçada, porque o corpo não percebe que você está emagrecendo, exatamente porque você não sente fome. E essa é a principal diferença, porque se a partir do momento que o seu corpo percebe que você está emagrecendo, que você está passando fome, ele vai ativar mecanismos, né, para impedir esse emagrecimento. Porque emagrecer é um processo não natural. Nós, seres humanos, não fomos programados para emagrecer. Né? A gente tem aqui vários mecanismos desenvolvidos para reter, né? Como técnica de sobrevivência, para armazenar. Nós somos feitos para armazenar e não para perder gordura, né? Mas, se ainda assim, né, usando dessa técnica aí que eu falei, de uma alimentação mais proteica, mais nutritiva, se ainda assim você entrar em platô, né? Ou seja, você parar de emagrecer mesmo usando essas técnicas, se você estacionar, uma ferramenta que eu gosto muito de aplicar e que é muito poderosa e que ajuda, né, bastante a sair desse estado aí de platô, é o jejum intermitente, né? Se aplicado de forma consistente, né, e pontual, né? O que eu quero dizer com forma consistente e pontual? Né? Consistente é que seja feito constantemente, mas pontual que seja feito de 1 a 2 vezes. Você vai pontuar aí o dia da semana que você quer fazer 1 vez na semana, 2 vezes na semana, né? Jejum intermitente não tem necessidade de ser feito todos os dias, né? Tem gente que fala, vou fazer jejum 30 dias direto, né? Aí seu metabolismo, né, pode acabar aí se adaptando também com esse jejum e acaba ele perdendo um pouco da força que ele tem, né? Então, o ideal aí é 2, 3 vezes na semana, 1 a 3 vezes na semana, né? De forma consistente, ou seja, toda semana eu vou fazer até eu atingir aí o meu peso desejado, até eu sair do platô, até eu retomar o meu emagrecimento,
né? Então, ou seja, você vai intercalando, né, o jejum com essa estratégia alimentar aí, né? E isso é uma excelente ferramenta para tirar aí o seu corpo do platô, né, para retomar a perda de peso, né, que você tem. Então, é ir ciclando aí o jejum intermitente de 16, 18 horas, uma, duas, três vezes no máximo na semana, né, é uma excelente opção aí para a gente reverter o reganho de peso e evitar o platô e voltar a emagrecer. Tá certo? Então, era isso aí que eu tinha para falar, para conversar hoje com vocês. Estou vendo que tem algumas perguntas, vou esclarecer aqui primeiro. Como sair do platô, faço jejum intermitente. Então, Cristina, se você está fazendo se você está em platô, né, não está emagrecendo, está fazendo jejum intermitente, então você tem que observar o que você está comendo quando não está fazendo o jejum intermitente e como está sendo esse jejum intermitente, né? Porque se ele for de uso contínuo, né? Tô fazendo jejum todos os dias na semana, o corpo acaba se adaptando também. Então, o jejum ideal é que ele seja pontual e constante, né? Feito de forma pontual e consistente, né? E é importante também você observar aí o que é que você está comendo, né? Tentar fazer um diário, pelo menos de um dia, né? Para você ter noção do que você está comendo quando não está fazendo jejum. Porque, como eu falei, os estudos demonstram isso, a gente vai aumentando de forma inconsciente a quantidade de comida, a gente passa mais a não fazer aquilo que a gente fazia antes, né? Quando estava em processo de emagrecimento. Aí a gente aumenta um pouquinho sem perceber, aumenta um pouquinho sem perceber, e aos pouquinhos vamos aumentando a quantidade sem perceber, né? As quantidades que eu falo desses outros alimentos, né? Que não seja a proteína, nem os vegetais, né? Mas talvez aumentando aí um pouquinho do arroz, um pouquinho do feijão, um pouquinho da batata, né? Não sei qual outro alimento aí que você come, além das proteínas e dos vegetais. Então, dá mais presta atenção, né? Dá uma olhadinha como é que anda aí em relação a isso, tá bom? Não sei se tem mais alguma pergunta. Aqui no Facebook não tem, deixa eu ver aqui no Instagram. Mas então era isso, pessoal. Mais alguma dúvida aí? Parece que no início aqui alguém falou alguma coisa, mas agora eu não vou achar aqui mais. Então tá bom, pessoal. Uma boa noite aí para vocês, tá? Muito obrigada pela audiência aí de vocês. Se vocês tiverem mais alguma outra dúvida, essa foi uma semana inteira de maratonas aí de lives. Agora, semana que vem, nós vamos ter a nossa aula, tá? No dia 5, quinta-feira que vem. É uma imersão onde eu vou passar aí um mapa do emagrecimento. Então, nosso próximo encontro online e ao vivo vai ser no dia 5, tá certo? Eu estou fechando hoje a nossa maratona de lives e dia 5 eu espero vocês. Quem ainda não fez a inscrição tá lá na bio do Instagram, também tá no Facebook. Vai ser um evento fechado, não vai ser ao vivo para quem quiser entrar, vai ser fechado. Então, se você ainda não se cadastrou, é só ir lá no link. Tem também o meu canal lá no Telegram, tem um link também, onde eu tô passando algumas dicas, tá? Já comecei desde ontem a estar conversando com vocês lá pelo Telegram. Se você quiser entrar, o link tá lá na bio também. Tá certo? Muito obrigada aí, uma boa noite para vocês. Tchau. Boa noite. Vou fechar aqui primeiro.